Oi, como vocês estão? Recentemente aconteceu muita coisa no mangá de One Piece e isso me fez pensar um pouco sobre o anime inteiro. Desde o começo, cada arco de One Piece tem lá suas peculiaridades e o Oda sabe trabalhar muito bem cada arco para meio que tornar eles diferentes e ao mesmo tempo manter um estilo próprio do anime. Todos os arcos de One Piece têm a sua importância e relevância na história, só que existem alguns arcos que são um pouco melhores do que os outros. Então nesse vídeo eu resolvi fazer uma pequena lista ranqueando os arcos. Vamos lá, simplesmente minha tarefa aqui é gerar o caos. Para o vídeo não ficar longo pra um caralho, eu vou considerar apenas os arcos principais, ou seja, aqueles arcos que são um pouco mais longos, já que quando eu fui pesquisar para fazer o vídeo, eu percebi que existe uma porrada de mini arco com poucos capítulos ou episódios. Eu também não vou comentar sobre o ano, pelo simples motivo de que eu ainda não tenho nenhuma opinião formada sobre o arco. Começando pelo 14º, a Ilha dos Tritões. Assim, o arco tem um baita significado pro anime, faz muita referência interessante, mas por ser o primeiro arco do pós-guerra e pós-time skip, eu botei a expectativa pra esse arco lá em cima. Eu tava esperando um arco muito foda, porém o arco meio que serve pra mostrar os personagens um pouco mudados, já que é o primeiro arco do pós-time skip. Então mostra um pouco as mudanças, como eles evoluíram, além de introduzir um pouco o novo mundo e focar principalmente, acima de qualquer outra coisa no arco, na ideia do problema entre tritões e humanos. E isso é meio que o arco todo, de certa forma. Além de que o arco é grandinho, então em alguns momentos dá uma pequena cansada e simplesmente eu acho o vilão do arco meio bosta, sendo bem sincero. Provavelmente esse arco só não me agradou tanto assim porque eu criei uma expectativa muito maior do que devia. Provavelmente muita gente vai surtar com isso e ao mesmo tempo muita gente vai concordar. A tropa do Enel vai vir em peso querer me cobrar por eu falar isso, mas eu não gosto muito de Skypiea. Pra ser sincero, não existe nenhum arco de One Piece que eu realmente não goste e fale esse arco é uma completa bosta. Mas nesse caso, o ápice do arco pra mim são os momentos com o Enel, a aparição do Barba Negra, além de alguns outros momentos, e a ideia central do arco em si é boa. Só que isso meio que não é o suficiente para me fazer achar Skypiea melhor que os arcos seguintes. Provavelmente porque esse arco foi levemente mais esticado do que devia no anime, e eu acompanhei principalmente pelo anime a história. Todo o arco de One Piece tem uma parcela de correria para lá e para cá. Até porque os Mugiwaras precisam manter a forma física, né? Então o shape tem que estar sempre em dia. Sempre tem um momento em que vários grupos vão estar separados correndo pela ilha igual um bando de malucos, por algum motivo aleatório. A questão é, em Thriller Bark, metade ou mais da metade do arco é correria pela ilha, e enquanto tem essa correria acontecem algumas pequenas lutas. Assim, se você gosta do estilo de humor que é usado no arco, você provavelmente vai amar pra caralho o arco inteiro, porque isso é bem presente. Sério, tem umas mini piadinhas o tempo todo. Mas pra galera que não curte muito, tipo eu, isso meio que não faz diferença, e em alguns momentos é até um pouco irritante essas piadinhas que o arco tenta fazer. O auge do arco é o final dele com certeza, a galera é reunida em peso pra lutar contra o Oz, a aparição do Kuma gerando aquela cena foda do Zoro, e a parte do Brook do Sou Feliz por Estar Vivo. Assim, são cenas muito fodas, só que isso não salva o arco. O arco inteiro de Baroque Works tem vários momentos muito interessantes, o Ace aparecendo, algumas lutas, um conflito envolvendo o país inteiro, que eu acho uma coisa muito interessante, o vilão sendo chamativo pra um caralho, alguns coadjuvantes legais e tal, e detalhe, eu disse alguns, porque esse arco tem muita gente, mas muita gente insuportável. Eu até curto o arco, mas infelizmente eu não consigo pôr ele acima dos arcos seguintes, porque existe uma parcela do arco relativamente grande que é muito cansativo de ver. O começo do arco, antes da galera relevante de fato aparecer, esse pequeno pedaço, que não é tão pequeno assim, é muito cansativo de se assistir. Pelo menos pra mim foi bem cansativo de ver. É o primeiro arco de One Piece, onde a gente conhece os personagens, e eu tenho muito apego com o começo da história, já que cada personagem de One Piece tem uma construção muito boa.
sendo que grande parte desses personagens foram apresentados justamente em East Blue. Por isso eu me sinto meio que obrigado a deixar o arco aqui. Eu realmente não sei muito o que falar sobre esse arco. Ele tá nessa posição muito mais por apego e nostalgia do que qualquer outra coisa. Simplesmente a ilha, que o Akainu e o Fica Frio aí, deixaram completamente fodida. É o segundo arco do pós-time skip e ele introduz muito mais os conceitos do novo mundo, tem personagem voltando a aparecer, outros personagens que ainda vão ser muito importantes, e esse arco meio que decreta a aposentadoria do Smoke, porque depois que o Haki surgiu, o Smoke não conseguiu fazer absolutamente mais nada no anime. Ele simplesmente começou a apanhar em todo o arco que ele aparece. O foda é que uma das partes mais importantes dos arcos de One Piece é ter um vilão foda. Sabe, algum vilão que seja chamativo e que passe uma ideia interessante. Só que o Caesar meio que não me passa essa vibe de vilão foda. Até porque ele vira um completo bostinha depois desse arco. O cara literalmente começa a sofrer bullying de todo mundo. Mas ainda assim, ele faz umas merdas que são bem irrelevantes, então isso justifica o pau que o Luffy dá nele no final do arco. O pós-guerra é extremamente curtinho, ele é basicamente um resumão de flashback da infância do Luffy, do Ace e do Sabo. Só que esses flashbacks são legais e como o arco é curtinho, acaba passando bem rápido. Além de ter influenciado bastante o fato de eu gostar dos 3 personagens que são o foco dos flashbacks. O arco do Luffy invadindo o presídio. Simplesmente o arco que traz uma porrada de personagens de volta para a história que eu nunca mais achei que ia ver, de uma forma relevante, além de mostrar o quão filho da puta um personagem pode ser, e ainda traz uma porrada de personagem novo. Um detalhe muito foda é que Impel Down não possui um vilão central. Nem vem querer me dizer que esse bosta aqui é o vilão central do arco, pô. O cara literalmente passou metade do arco cagando. O principal vilão do Luffy aqui é o tempo, e isso é uma ideia muito interessante. O arco tem muita correria, mas essa correria acaba ficando diferente dos outros. Aqui você meio que não cansa de ver os personagens correndo, porque você sabe que tem um motivo e sabe o quão importante é eles conseguirem chegar em determinado lugar a tempo. Além de que o ritmo do arco é muito mais intenso que o padrão de One Piece. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso somado ao hype que todo mundo fica assistindo esse arco sabendo o que vai vir em seguida. Zou é meio que um arco de preparação. É praticamente uma parada antes do arco seguinte usado para explicar algumas coisas que vão ser muito importantes para a história e precisavam ser reveladas para que o próximo arco pudesse acontecer. Então meio que isso é uma ponte não só para um arco, mas para os 2 arcos seguintes. Por ser um arco muito curto comparado ao padrão de One Piece, já que a maioria dos arcos do pós-time skip é gigante e ele ainda tem muita coisa importante dentro dele, eu resolvi deixar ele aqui, já que em poucos episódios acontece uma porrada de coisa relevante e meio que o arco passa bem rapidinho. Agora chega na parte mais complicada, onde tem uma porrada de arco bom, todo mundo gosta desses arcos, a fanbase deles é enorme, e eu provavelmente vou ser muito julgado pelas escolhas que eu vou fazer, mas bora. Lutas fodas, vilões fodas, tudo muito foda. Quando o Usopp consegue ser relevante, esquece, família. Pra mim o arco seria perfeito, o único problema dele é a cena do barquinho herói do dia. Mas isso tá longe de tornar o arco ruim. Pra mim o principal desse arco é que todo mundo teve importância. Geralmente alguém da tripulação fica meio de fora sem fazer muita coisa, mas nesse arco geral participa. E é legal pra caralho, então faz sentido ele estar aqui. Pelo menos na minha cabeça faz. Só que eu ainda assim gosto mais dos arcos seguintes. Esse arco é muito, mas muito bom. Só que o que ele tem de bom, ele tem de longo. Puta que pariu. Eu acho que eu levei uma semana só pra sair da parte do Luffy correndo perdido na floresta. Além de ter demorado mais uma eternidade para terminar o arco. Mesmo tendo assistido ele de forma quase que contínua. Mesmo assim, o arco é tão extenso que às vezes você acaba esquecendo o que viu lá no começo. Além de que é complicado um arco que não utiliza todos os personagens ser tão longo. Quem gosta de algum personagem que não estava na ilha, se fudeu. Porque é uma eternidade até o próximo arco. Só que, mesmo assim, o arco tem um vilão muito foda. A Big Mom é um dos personagens mais marcantes que apareceu em One Piece. Tem muita coisa acontecendo, então quase todo episódio é empolgante de alguma forma. Tem muito pouco episódio que você consegue olhar e dizer que não foi tão bom. Além disso, o arco tem uma das melhores lutas de One Piece. Tem muita coisa boa ainda no arco, só que se eu for falar tudo aqui eu vou ficar meia hora falando só desses arcos.
daqui pra frente é apenas a nata de One Piece. De todos os arcos de One Piece, esse é provavelmente o que tem o melhor vilão disparado. Por mais que o arco tenha muita coisa rolando ao mesmo tempo, não dá para negar que o Doflamingo carrega pelo menos metade do arco nas costas. Todos os momentos em que ele aparece melhoram os episódios. Ele consegue roubar a cena em qualquer momento que ele apareça de qualquer forma. Então, além de ter um excelente vilão, o arco ainda tem uma grande história para a ilha e os personagens ligados a ela. Tem o passado de um personagem importante pra caralho sendo explicado, todo um plano que começou muito antes sendo contado. Isso tudo bastante ligado de certa forma ao Doflamingo, o que deixa tudo muito compacto. Meio que isso é o que faz ele ser ainda mais importante pro arco. Eu provavelmente vou esquecer de falar algumas coisas nesses últimos 3 arcos, mas é porque todos eles têm muito ponto positivo e eu não quero me enrolar muito aqui. Eu pensei muito se colocava o arco de Sabaody em segundo ou primeiro lugar, e eu vou explicar o motivo. Mesmo o arco sendo um pouco mais curto que o padrão de One Piece, ele ainda assim tem muita, mas muita coisa importante pra caralho acontecendo. Se eu fosse citar cada detalhe relevante aqui, eu ficaria meia hora só falando desse arco. É nele que rolam algumas das melhores e mais fodas cenas do anime, desde o soco no Tenryubito até o momento que a marinha chega na ilha e a tripulação acaba sendo separada. Além disso, Sabaody serve como um divisor de águas de One Piece, pelo menos pra mim. Então eu deixo o arco aqui, mas acho completamente aceitável quem colocaria esse arco como o melhor de One Piece. Sim, Marineford foi o melhor arco de One Piece até aqui. Esse arco foi simplesmente o maior evento que aconteceu em One Piece durante muito tempo. O ano chegou como um arco muito importante com muita coisa acontecendo, mas isso não muda o que foi a Guerra de Marineford. Não apenas pelo evento em si, mas tem tanta coisa envolvida nesse arco, personagem morrendo, uma puta mudança no Luffy, uma porrada de revelação, uma dimensão do que é o poder de um Yonko, antes mesmo do anime se aprofundar nesse assunto. Além disso, Marineford é o arco que finalmente consegue colocar o Barba Negra de fato no posto de vilão principal de One Piece. Em Impel Down fica claro o quão filho da puta ele é, porém é nesse arco que ele assume esse posto de vilão central do anime. E isso é muito importante porque até então era muito vago essa ideia de vilão. Tínhamos um vilão por arco, a marinha atrapalhando quando conseguia, mas sem uma figura central para ser esse vilão na história. E como eu já disse, em One Piece os vilões que aparecem são muito importantes para os arcos. Então ter esse vilão central na obra é importante pra caralho. Além de que o personagem do Barba Negra é muito foda, por mais que todo mundo odeie ele. Com tanta coisa assim, não tem como eu dizer que esse arco não merece primeiro lugar. Bom, é isso. Se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, pode deixar sua humilde opinião nos comentários de forma amigável. E já que chegou até aqui, dá um like, custa nada.